Olá, queridos irmãos, a graça e a paz. Nós vamos para. Estamos chegando agora na aula de número 3 da fenomenologia da religião. Nós vamos começar a falar de algumas cosmovisões de algumas religiões. Então, sem mais delongas, vamos falar da cosmovisão hindu. Aqui está um panteão hindu, diversos. Cada imagem dessa aí representa um deus. Imagina, aqui é uma parte do grande panteão hindu. A cosmovisão hindu é uma das mais antigas e complexas do mundo, baseada em textos sagrados como os Vedas, os Upanishads. Ela apresenta uma visão cíclica do universo onde tudo passa por processo de criação, preservação e destruição, regidos por divindades como Brahma, Vishnu e Shiva. Princípios fundamentais da cosmovisão hindu. Temos o ciclo do samsara. Este ciclo do samsara é a crença na reencarnação, onde a alma passa por múltiplas vidas até alcançar a libertação espiritual, conhecida como moksha. O karma é muito conhecido aqui no Ocidente, é a lei de causa e efeito, onde as ações de uma pessoa determinam seu destino em vidas futuras. O Dharma, que é o dever moral e espiritual que cada indivíduo deve seguir para manter a harmonia no universo. Temos múltiplos universos. A cosmologia hindu sugere a existência de múltiplos planos de realidade habitados por diferentes seres e divindades. A cosmovisão hindu também enfatiza a busca pela iluminação espiritual, onde o objetivo final é transcender o ciclo de renascimentos e alcançar a união com o absoluto. Temos aqui, como sempre, ao final, um estudo detalhado e aprofundado sobre a cosmologia hindu. Continuando, as práticas populares do hinduísmo. Aqui há uma imagem típica do banho no rio Ganges, na Índia, e um praticante de uma seita que, inclusive, mais adiante nós vamos abordar sobre ela. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas e diversificadas do mundo, e suas práticas populares variam conforme a região e a tradição específica. Temos puja, que é o ritual de oferenda. Então, os rituais de oferenda no hinduísmo são geralmente cerimônias realizadas em templos ou em casa para honrar divindades, envolvendo oferenda de flores, incenso e alimentos. A meditação e yoga, que são práticas espirituais que buscam a conexão com o divino e o equilíbrio interior. As peregrinações. Faltou os festivais religiosos, perdão, como o Diwali, que é o Festival das Luzes, e o Holi, Festival das Cores, são amplamente comemoradas. As peregrinações são viagens a locais sagrados, como Varanasi e o rio Ganges, para purificação espiritual. Temos também no hinduísmo, como prática religiosa, os cantos e mantras, que são recitações ou recitação de textos sagrados e mantras como o Om, considerado o som primordial do universo. Aqui vocês vão poder ver detalhadamente mais coisas sobre as práticas religiosas no hinduísmo. Agora nós vamos estudar um caso, que são os agores, uma perspectiva sobre uma seita hindu. Aqui está um sacerdote agore, ou um praticante desta seita, com um crânio humano sobre a sua cabeça. E vamos saber por que os agores têm essa vida tão excêntrica. Os agores são uma seita mística e pouco compreendida dentro do vasto panorama da religião hindu.
Eles são conhecidos por suas práticas incomuns, que incluem rituais macabros, consumo de carne crua e meditação em locais de cremação. Embora possam parecer chocantes à primeira vista, uma análise mais profunda revela uma filosofia complexa e uma abordagem espiritual única. Os agores acreditam que todas as coisas no universo são a manifestação de uma única realidade divina, chamada Brahman. Eles buscam atingir a iluminação espiritual através da transcendência das dualidades e das limitações da mente humana. Para isso, adotam uma abordagem radical que envolve enfrentar o lado mais sombrio da existência. Uma das práticas mais notórias dos agores é o consumo de carne crua, especialmente carne de cadáveres humanos. Eles acreditam que, ao fazer isso, estão quebrando as barreiras da casta, da impureza e do ego, reconhecendo a divindade em todas as coisas. No entanto, é importante destacar que essa prática é altamente controversa e é considerada ilegal na Índia. Aqui vocês podem ver um praticante desta seita chamada Gori, com um crânio humano em suas mãos. E aqui outros, mais dois, com o mesmo Agore. Estão 3 Agores aqui pintados de branco. Esta pintura, na verdade, são cinzas humanas. Eles usam como uma das suas práticas religiosas. A meditação dos agores. Outro aspecto intrigante dos agores é a sua tendência a meditar em locais de cremação, onde buscam entrar em contato direto com a morte e a impermanência da vida. Isso faz parte de sua busca pela liberação do ciclo de nascimento e morte, conhecido como samsara. Os agores também praticam rituais de cura, acreditando que podem usar seus poderes espirituais para tratar doenças e purificar as almas das pessoas. Embora muitos os vejam com desconfiança, algumas comunidades na Índia ainda buscam sua ajuda em situações desesperadoras. Então, eles também, além dessa prática tão intrigante, tão polêmica, eles também se tornam xamãs, sacerdotes, e ajudam pessoas como curandeiros. Apesar de suas práticas extremas, os agores não são necessariamente um grupo homogêneo, ou seja, não são iguais. Existem diferenças de crenças e práticas entre os diversos agores, e nem todos adotam os mesmos métodos radicais. Alguns se concentram mais na meditação e no estudo de textos sagrados hindus. Vamos então ver agora a cosmovisão budista. A cosmovisão budista é baseada na compreensão da realidade como um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara. O objetivo central do budismo é alcançar a iluminação e escapar desse ciclo por meio do nirvana, um estado de libertação do sofrimento. Princípios fundamentais da cosmovisão budista. Impermanência, conhecida como inika, tudo está em constante mudança, nada é permanente. Então, é um dos princípios da cosmovisão budista. O sofrimento, que é conhecido como dukkha, a existência envolve sofrimento, causada pelo apego e pela ignorância. A ausência de um eu fixo, anatta, não é uma alma ou identidade permanente. Tudo é interdependente. Karma, como no hinduísmo, as ações influenciam futuras experiências e renascimentos. Reinos da existência, o budismo descreve múltiplos planos de existência, incluindo reinos celestiais, humanos e infernais. Temos também aqui um estudo detalhado, está o link aí sobre os princípios fundamentais da cosmovisão budista.
Vamos agora às práticas populares budistas. O budismo possui diversas práticas populares que ajudam os seguidores a cultivar a paz interior, a compaixão e a iluminação. Algumas das mais comuns incluem a meditação, essencial para o desenvolvimento da consciência e do equilíbrio mental, recitação de mantras, muito parecido com o hinduísmo, palavras ou frases sagradas repetidas para fortalecer a conexão espiritual, oferendas em templos, que se manifestam em prática de gratidão e respeito aos ensinamentos do Buda. Buda significa iluminado. Cultos e cerimônias, reuniões para reflexão e aprendizado sobre o Dharma. A prática da generosidade, que é ajudar os outros sem esperar nada em troca, promovendo o bem-estar coletivo. E aqui vocês poderão ver um estudo mais aprofundado e detalhado sobre as práticas populares do budismo. Vamos agora ver alguns rituais mais frequentes do budismo. Diferente do conceito comum, as preces no budismo não se consistem numa forma de invocação a fim de pedir alguma coisa, mas sim de tranquilizar o espírito. É bem diferente do cristianismo ocidental. Os orientais, em geral, eles são mais reflexivos, são mais introspectivos e são muito voltados para a meditação e coisas afins. Enquanto que, digamos, as religiões, a maioria das religiões ocidentais, eu tenho que destacar o cristianismo, eles usam, no caso, o cristianismo usa a religião para a pessoa ter algum benefício, ter uma casa, um carro, uma família, e etc. As pessoas oram querendo bênçãos materiais, querendo sucesso na vida. O oriental, no caso, o budismo, ele não pede nada, senão busca a tranquilidade espiritual, a paz interior. É muito interessante. Quando se deseja agradecer nos templos, as ofertas não são em valor monetário, mas por meio de flores, velas ou incensos, que expressem a alegria a ser compartilhada naquele espaço. As flores, inclusive, significam a natureza fugaz na vida eterna. A vela é o símbolo da iluminação e o aroma do incenso pode representar a propagação dos ensinamentos de Buda. Um costume típico da cultura budista são as doações de roupas e comidas destinadas principalmente aos monges, que vivem apenas dessas ações de solidariedade. No budismo, monges e monjas não podem ter nada de valor, nem serem ligados aos bens materiais. É muito interessante, né? É bem diferente de algumas religiões ocidentais, onde os sacerdotes têm que trabalhar, têm que se sustentar e ainda têm que dar a assistência à sua comunidade. Enquanto que os budistas, os seus monges, eles não têm nada de valor e não estão ligados a bens materiais. Quando o assunto é morte, os rituais fúnebres são exercidos e os seguidores que falecem podem ser cremados ou enterrados, enquanto a vida é considerada por eles como um fluxo contínuo em função da natureza positiva ou negativa das nossas atitudes. A morte constitui-se num estado de repouso absoluto. A prática da fé budista, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, porque realmente é muito interessante tudo isso. Quando pensamos nas práticas de fé da religião católica, por exemplo, logo imaginamos as celebrações que ocorrem na igreja, em que o padre ou o ministro da palavra media os ensinamentos da Bíblia aos fiéis por um período de 1 a 2 horas, que, aliás, hoje em dia, isso está se reduzindo bastante. As pessoas querem mais curtir a vida, como dizem por aí, e nada de estar na igreja. O professor Frank Usarsky,
conta que a prática de fé na filosofia de Buda depende do ramo ao qual o praticante pertence. E ele fala de uma coisa muito interessante, inclusive sobre o budismo aqui no Brasil. A maioria dos imigrantes das primeiras ondas da imigração faziam parte do budismo terra pura, caracterizado por uma abordagem devocional praticada no âmbito familiar. E é um budismo que não oferece nenhuma meditação. Mas, para grande parte de budistas convertidos, a religião se torna atraente por promover uma prática religiosa individual, justamente realizada por meio da meditação. Vamos agora à cosmovisão islâmica e suas práticas. Aqui está a Kaaba, que é essa grande pedra. Isso aqui é uma pedra, e isso que vocês estão vendo aí ao redor são multidões ao redor desta pedra. Eles circulam esta pedra, e isso faz parte da peregrinação islâmica. Isso está na cidade de Meca, na Arábia Saudita. A cosmovisão islâmica é fundamentada na crença em Alá como único Deus, na profecia de Maomé e na autoridade do Alcorão como a palavra divina. Essa visão de mundo influencia profundamente a maneira como os muçulmanos percebem a realidade, suas relações sociais e suas práticas espirituais. Tudo tem um porquê. Não estarei entrando no mérito da questão agora, dos radicalismos islâmicos, mas somente para que nós saibamos o porquê deles serem tão comprometidos, tão dedicados, capazes até de darem as suas vidas pela causa islâmica. Então, é isto, a base do islamismo é isto. Nós vamos ver algumas coisinhas também, a base de fé dos muçulmanos. Vamos ver os princípios desta cosmovisão islâmica. Primeiro, monoteísmo absoluto. Alá é o único Deus e deve ser reverenciado sem intermediários. Para o islamismo, o monoteísmo é absoluto, completamente mono, um Deus. Não há mediador, não há nada a não ser Alá. Submissão a Deus. A vida do muçulmano é dedicada à obediência aos ensinamentos divinos. A palavra Islã, inclusive, significa submissão. Então, é uma dedicação exclusiva a Alá, a lei e as leis islâmicas. O juízo final. Cada indivíduo prestará conta de suas ações perante Deus. É outro princípio da cosmovisão islâmica. Vamos ver os pilares do Islã. Tem 5 pilares, que é a fé, oração, caridade, jejum e peregrinação a Meca. Estas 5 coisas são fundamentais para a prática religiosa. Todo muçulmano ele tem a obrigação dessas 5 coisas. Não me diga como, mas eles fazem isto. Fé, oração, eles rezam 5 vezes ao dia, a caridade, o jejum e a peregrinação a Meca. Agora, interessante, uso de amuletos e talismãs. Alguns muçulmanos utilizam objetos com trechos do Alcorão para proteção espiritual. Não é de se estranhar, porque, bem, os cristãos, ainda que alguns digam que não são supersticiosos ou idólatras, eles têm a Bíblia aberta no Salmo 91,
tem seus ídolos ou gospels, né, seus cantores. Então, no caso dos muçulmanos, tem aí os objetos com trechos do Alcorão para proteção espiritual. Aliás, eu não estou dizendo com isso que eu defenda que eu tenho que estar com a minha Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto, ou que eu tenha que adorar algum cantor gospel. Pelo contrário, são práticas que eu, pessoalmente, abomino. Rituais de cura. Em certas comunidades, práticas como encantamentos e bênçãos são usadas para afastar o mal. É interessante, nós vamos ver mais adiante, quando falarmos do sincretismo religioso, essa mistura de crenças, às vezes, que se manifestam em uma determinada religião. Então, eles têm, não são todos, mas em certas comunidades há essas práticas, como encantamentos e bênçãos, para afastar o mal. Celebrações religiosas. Festivais como Ramadã ou Eid al-Fitr são momentos de comunhão e devoção. O Ramadã é mais conhecido, é um jejum que é feito durante 40 dias. Claro que é durante o dia e à noite as pessoas comem. E isso também é obrigação de todo muçulmano. E como estudo detalhado, aí está a página web, onde vocês poderão se aprofundar mais sobre a cosmovisão islâmica. Os 5 pilares do Islã. Nós vimos, agora vamos ver mais detalhes. Pouco tempo depois que os exércitos árabes do Islã conquistaram novas terras, eles começavam a construir mesquitas e palácios e encomendaram outras obras de arte, como expressões de sua fé e cultura. Muitos aspectos da prática religiosa do Islã também surgiram e foram registrados. A prática religiosa do Islã, que significa literalmente se submeter a Deus, é baseada em princípios conhecidos como 5 pilares, arkan, aos quais todos os membros da comunidade islâmica, Ummah, deveriam aderir. Aqui é Isso você vai encontrar inclusive na bandeira da Arábia Saudita, esses mesmos caracteres. É um dos símbolos do islamismo. Bem, a profissão da fé, a Shahada. A profissão de fé, a Shahada, é a expressão fundamental das crenças islâmicas. Ela simplesmente afirma que não existe Deus, exceto Deus, e Maomé é o seu profeta. Ela destaca a natureza monoteísta do Islã. É uma frase extremamente popular na caligrafia árabe e aparece em numerosos manuscritos e edifícios religiosos, que é esta gravura que aparece aí neste slide. As orações diárias, que é o salat, espera-se que os muçulmanos rezem 5 vezes por dia. Isto não significa que tenham que comparecer a uma mesquita para rezar. Pelo contrário, a salat, ou a oração diária, deve ser recitada 5 vezes por dia. Os muçulmanos podem rezar em qualquer lugar. No entanto, eles devem rezar em direção a Meca. O fiel ora curvando-se várias vezes, enquanto se mantém em pé e depois se ajoelhando e tocando o chão ou o tapete de oração com a sua testa, como um símbolo de sua reverência e submissão a Allah. Na sexta-feira, muitos muçulmanos frequentam uma mesquita por volta do meio-dia para rezar e ouvir um sermão, que é a Tuba. Aqui, de novo, uma foto da Kaaba. Temos agora a esmolas, zakat. A doação de esmolas é o terceiro pilar. Embora não definido no Corão, os muçulmanos acreditam que eles devem compartilhar sua riqueza com aqueles menos favorecidos em sua comunidade de crentes. O jejum durante o Ramadã, ou Saum, durante o mês sagrado do Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico,
Os muçulmanos devem jejuar do amanhecer ao anoitecer, embora haja exceções para os doentes, idosos e grávidas. Espera-se que todos se abstenham de comer e beber durante as horas do dia. Peregrinação a Meca, aí por isso que eu coloquei a foto, o Hajj. Todos os muçulmanos aptos devem fazer a peregrinação a Meca e aos locais sagrados vizinhos ao menos uma vez em suas vidas. A peregrinação se concentra em visitar a Caaba, que é essa pedra, e caminhar ao seu redor 7 vezes. A peregrinação ocorre no 12º mês do calendário islâmico. Vamos agora para a cosmovisão judaica. Eu quero frisar aqui uma coisa. Às vezes, algumas pessoas cristãs, elas pensam que o judaísmo é semelhante ao islamismo, ou tem coisas afins. Não, absolutamente. Os judeus estão no Oriente Médio, os islâmicos também estão no Oriente Médio, como em outras partes do mundo, porém, cosmovisões, práticas, literatura, tudo é completamente diferente. Então, seria um erro crasso, ou por que não dizer ignorância, considerar judaísmo e islamismo coisas parecidas ou até iguais. A cosmovisão judaica é uma forma única de compreender o mundo, a existência e o papel da humanidade a partir dos ensinamentos da Torá e da tradição judaica. Ela não é apenas uma religião, mas uma lente através da qual os judeus veem a realidade espiritual, ética, histórica e social. Estas e outras coisas estão intrinsecamente ligadas ao judaísmo. Me faltaria aqui tempo para falar com mais detalhes sobre a cosmovisão judaica, mas para o judeu, em geral, praticamente não existe mundo espiritual e mundo secular. As coisas estão muito juntas, muito misturadas. A parte espiritual, ela está ligada à ética, assim como está ligada à história e à vida social. Alguns pilares centrais dessa visão incluem o monoteísmo ético, a crença em um Deus único que é justo, misericordioso e está envolvido na história humana. Missão e responsabilidade. Os judeus se veem como parceiros de Deus na tarefa de aperfeiçoar o mundo, conceito conhecido como Tikkun Olam. Aliança e identidade. A relação entre Deus e o povo judeu é baseada em alianças como a de Abraão e a do Monte Sinai, que estabelecem obrigações espirituais e morais. Valor da vida e da justiça. A vida humana é sagrada e a justiça, tzedakah, é um dever fundamental. Todo o judeu ele dá um valor imensurável à vida e à justiça. Vamos agora aqui a cosmovisão das religiões africanas. A cosmovisão das religiões africanas é profundamente enraizada na conexão entre o ser humano, a natureza, os ancestrais e o sagrado. Ela não separa o mundo espiritual do mundo físico. Tudo está interligado em uma teia viva de relações e significados. Aqui estão alguns dos seus principais fundamentos. Ancestralidade viva. Os ancestrais não são apenas lembrados, mas considerados presentes e atuantes. Eles orientam, protegem e são honrados por meio de rituais e oferendas. Força da natureza como divindades. Elementos naturais como rios, florestas, trovões e ventos são manifestações de divindades, como os orixás, voduns ou inquices, cada um com uma personalidade, domínio e energia própria.
Ritual e coletividade. A espiritualidade é vivida em comunidade, com danças, cantos, tambores e oferendas. O sagrado é celebrado com o corpo, a voz e o movimento, bem peculiar ao tipo humano africano. Equilíbrio e harmonia. A vida é regida por princípios de equilíbrio entre os mundos visível e invisível. A doença, por exemplo, pode ser vista como um desequilíbrio espiritual. Aí temos aí o famoso axé, que é muito usado, de vez em quando ouvimos isso aqui no Brasil. O axé é a energia vital que flui por todas as coisas. Manter o axé em harmonia é essencial para o bem-estar individual e coletivo. Essa cosmovisão também se manifesta nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, que preservam e reinventam essas tradições em diálogo com outras culturas, com outras influências culturais e religiosas. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, em uma das nossas próximas aulas, sobre o sincretismo religioso que está influenciando o catolicismo e a própria igreja evangélica, por incrível que pareça. Vamos ver isto mais adiante. E a cosmovisão cristã. Não poderemos deixar de falar da cosmovisão cristã. Eu não vou falar de todo o cristianismo, porque seriam aulas, aulas e aulas. A cosmovisão cristã é a maneira como os cristãos interpretam o mundo à luz dos ensinamentos bíblicos. Ela se baseia na crença de que Deus é o criador do universo e que a vida tem um propósito definido por ele. Isto é a principal cosmovisão cristã. E deixa eu ver só se nós. Exatamente. Então, que já estamos chegando ao final da nossa aula, da nossa apresentação. Aqui é apenas um resumo. Não, como eu dizia para vocês, não há como querer falar de toda a cosmovisão cristã, porque seria muito e muito tempo da gente falando sobre isso. Bem, nós aqui vamos já deixando de compartilhar a tela e desejando um bom estudo para vocês, um bom aproveitamento da matéria que nós estamos estudando. Assim que tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Graça e paz do Senhor Jesus.